Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de sementes hoje. Como de praxe, né? Nós estamos sem internet no campus, então eu tive que vir aqui para casa para poder gravar essa aula. Tá? Então, infelizmente, ela terá que ser gravada e disponibilizada para vocês na plataforma Moodle. Tá? Como a velocidade da internet aqui na chácara não é muito boa, se eu fizesse a transmissão ao vivo com a apresentação, iria dar pau, como nós já tentamos algumas vezes, não conseguimos, tá? Então eu vou gravar e disponibilizo para vocês. São 7h56 agora, essa aula seria dada para vocês às 8 horas, lá, transmitida ao vivo lá do campus, mas, infelizmente, mais uma vez, eu acho que nós já estamos na 20ª aula com problema. Se não for, tá beirando a 20ª aula com problema de internet. Ficando bem difícil trabalhar assim. Mas vamos lá. Então eu vou fechar minha tela aqui e começar a apresentação. Tá? E vamos embora sem mais... sem perder tempo. Então, pessoal, a aula de hoje, tá? Vai falar sobre o processo e as etapas de germinação das sementes, né, das angiospermas, né? Quais são os processos envolvidos na germinação das sementes e quais os fatores, né, que interferem na germinação dessas sementes, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é que a semente tem o seu início lá na fertilização do óvulo, né? O óvulo é danado, né? Do óvulo, naquele processo que eu mostrei para vocês já com certeza estão carecas de saber, né? Aquele processo chamado dupla fertilização, né? Onde as duas células generativas do grão de pólen penetram dentro do ovário, dentro do óvulo, lá pela região da micrópila, tá? E promovem a fecundação da oosfera, que vai dar origem a uma das células generativas, promove a fecundação da oosfera, que vai dar origem ao embrião, né? E a outra, a célula generativa, promove a fecundação, fertilização dos núcleos polares, tá? Esse processo é o processo de fertilização do óvulo que dá origem à formação das sementes. Tá? É importante lembrar que a semente começa a ser formada lá, tá? Nesse processo chamado dupla fertilização. E após essa fertilização, né, esse processo, ocorre um outro processo que é o processo de maturação, que é um período que envolve desde lá da fecundação, né, ou fertilização, até a formação da semente, né, a semente estar completamente formada e atingir o seu estado de maturidade fisiológica. Esse período da fertilização até atingir a maturidade fisiológica nós chamamos de período de maturação. É um processo pelo qual a semente passa por todas aquelas transformações que nós mostramos para vocês, tá? Até se tornar uma semente madura, com todos os seus tecidos e estruturas completos e bem formados, tá? E ao final desse processo, passado por todo esse período, né, ocorrido todas essas transformações nas estruturas, a formação das estruturas e formação de tecidos, né, especializados, nós dizemos que essa semente atingiu a sua maturidade fisiológica. Qual seria a maturidade fisiológica, né? Quando a semente atinge essa maturidade fisiológica? Essa maturidade é atingida quando a semente se desliga da planta mãe, tá? Que tem um cordãozinho lá que é como se fosse um cordão umbilical que liga a semente à planta mãe, por onde a semente é nutrida durante esse processo de maturação, chamado hilo, esse cordão. Esse cordão se rompe, tá? E essa semente atingiu a maturidade fisiológica, está madura. Ela, a partir daquele momento, ela é independente da mãe e ela tem vida própria, tá? Então, naquele ponto, nesse momento que a semente se desliga, atingiu a maturidade fisiológica, que passa a ter uma vida independente, tá? Nós dizemos que ela atingiu essa fase da maturidade, aliás, atingiu a maturidade fisiológica dela, tá? Então tá aqui uma animaçãozinha, uma imagem, né?
onde nós temos aqui, ó, esse processo, tá, de maturação. Nós temos lá, vocês já viram, cansado de ver, né, que ocorre lá a polinização, a microsporogênese, macrosporogênese, a formação do grão de pólen nas anteras, formação do óvulo lá no carpelo dentro do ovário, ocorre a fecundação, tubo polínico é formado, ocorre a dupla fertilização aqui, ó, forma a oosfera, aliás, fecunda a oosfera e fecunda os núcleos polares, dá origem à formação das sementes, tá? Forma o zigoto, esse zigoto se desenvolve, as estruturas e os tecidos sofrem diferenciação e ao final de todo esse processo nós temos uma semente madura, tá? Que contém aquelas 3 estruturas básicas, né, que nós comentamos, o tegumento, os tecidos de reserva, né, endosperma, ou perisperma ou cotilédone, dependendo da espécie, da espécie vegetal, e o eixo embrionário, tá? Então, ao término de todo esse processo, a semente está madura. Esse é o processo de maturação, tá? Nesse ponto, onde ela atinge a maturidade, ela se desliga da planta-mãe e passa a ter essa vida independente, tá? E ela, a partir desse ponto, ela passa a perder água na maioria das sementes, eu vou comentar agora, tá? E entra numa espécie, tá, de dormência. Então, nós temos as sementes divididas em 3 categorias. Eu vou comentar aqui as 3 bem brevemente, depois eu falo numa aula só sobre essas categorias, tá? Então, no caso das sementes ortodoxas, quando elas atingem a maturidade fisiológica, elas entram num processo chamado de quiescência, tá? Que é decorrente de um outro processo chamado criptobiose. O que acontece? Quando essa semente se desliga, ela atingiu a maturidade, se desliga da planta-mãe, ela passa a perder água. O conteúdo hídrico dessa semente cai muito, ela sofre dessecação. Isso é o processo chamado de criptobiose. E isso reduz a disponibilidade hídrica dentro da semente. Então, os tecidos começam a secar, tá? No entanto, essa semente ela não morre e entra num processo de dormência. Ela paralisa ali naquele momento todo o seu desenvolvimento, crescimento e reduz muito o seu metabolismo. Então, ela entra em dormência, ela para de crescer o embrião, até então e os tecidos estavam crescendo, se desenvolvendo. Quando se desliga da planta-mãe na maturidade fisiológica, esse processo é paralisado, ela começa a perder água, tá? Ela começa a desidratar, a dessecar, e ela entra num processo chamado quiescência. Ela passa a ficar dormente com todas as estruturas intactas, tá? As estruturas estão prontas para funcionar à medida que as condições ambientais permitirem, para voltar a retomar esse crescimento. Nós vamos ver mais adiante que isso é o que caracteriza a germinação, tá? Então, sementes ortodoxas são as sementes que têm o seu desenvolvimento paralisado devido à quiescência, tá? Então, sementes ortodoxas têm quiescência, elas paralisam o seu crescimento e desenvolvimento devido à criptobiose, que é a redução da disponibilidade hídrica da planta, que faz com que todo o metabolismo entre nesse processo de dormência chamado quiescência, tá? Ocorre a redução da disponibilidade de água. Junto com a redução da disponibilidade de água, reduz a disponibilidade de oxigênio, tá? Reduz a atividade enzimática, tá? Ou reduz a atividade ou inativa algumas enzimas específicas que já existem dentro da semente, tá? Então, ocorre uma inatividade e redução da atividade enzimática e ocorre a atuação de inibidores de germinação. Nós veremos que existe um balanço entre 2 hormônios vegetais, um chamado de inibidor de germinação e outro promotor, que é o ABA, ácido abscísico, e a giberelina. O ácido abscísico é um inibidor e a giberelina é um promotor. Existe um balanço entre esses 2 fito-hormônios ou hormônios vegetais dentro da semente, tá? Que ocorre essa alteração nesse balanço e a semente, tá? O ABA passa a prevalecer e a semente entra nesse processo de quiescência, ela entra nessa dormência e não germina, tá? Sob condições adequadas,
Tá? Essa semente, uma vez que atingiu a maturidade fisiológica, passou por esse processo de dessecação, né, a criptobiose, está lá na quiescência. Quando colocada novamente em condições adequadas de água, né, disponibilidade hídrica, oxigênio, né, presença do gás oxigênio e temperaturas adequadas, o eixo embrionário, né, ali de dentro da semente, retoma o seu crescimento, ele volta a crescer e desenvolver. Isso é o que caracteriza a germinação. A germinação nada mais é do que a retomada, o crescimento do eixo embrionário dentro das sementes, tá? Isso para sementes ortodoxas, tá? Então, no caso de sementes maduras viáveis, mesmo sob condições adequadas, o eixo embrionário pode não retornar ao seu crescimento. E aí nós dizemos que essa semente está em dormência, tá? Que ela pode ser física ou mecânica ou química, tá? Que pode ser resultante de processos de estresse sofrido pela planta-mãe durante a fase ali de formação da semente, pode ser resultante de características genéticas do cultivar ou da espécie vegetal, tá? Então, existe espécies que naturalmente apresentam dormência, existem variações dentro da mesma espécie, ou seja, cultivares, tá? Que apresentam dormência, isso é determinado geneticamente, tá? Ou por alguma alteração, né, no processo de maturação, algum estresse, alguma coisa que alterou esse processo de maturação durante a fase de formação das sementes. Então, nas sementes ortodoxas, nós temos os casos das sementes dormentes, tá? Que é mesmo quando todas as condições forem adequadas para o eixo embrionário retomar seu crescimento, ele não retoma o crescimento, devido à dormência. Nós vamos explicar na próxima aula exatamente como esse processo ocorre. Então, nós só vamos mencionar aqui superficialmente, mas aprofundaremos mais adiante. Existem também as sementes chamadas de recalcitrantes, que são as sementes que, quando atingem a maturidade fisiológica, elas não entram em quiescência. Então, elas se desligam da planta-mãe, elas estão completamente formadas, com as estruturas e os tecidos prontos, né, para o processo de germinação, mas elas não entram em quiescência, elas não perdem água, tá? E entram em dormência. Elas continuam ativas e hidratadas. E elas não toleram a dessecação e nem o armazenamento por períodos prolongados a baixas temperaturas, como as sementes ortodoxas, tá? Toleram. Então, existem essa categoria de sementes, das recalcitrantes, que quando atingem a maturação, elas não entram nessa fase de quiescência. Elas não podem sofrer essa dessecação, porque senão a semente acaba morrendo. O embrião lá, né, o eixo embrionário lá dentro não consegue continuar o seu crescimento devido à falta de água, e ele não entra nesse processo de dormência. Então isso acaba, a falta de água nas sementes recalcitrantes logo após atingir a maturidade leva à morte das sementes. São sementes mais difíceis de serem trabalhadas e armazenadas, tá? Então são sementes que muitas vezes devem ser colhidas e logo em seguida serem plantadas, ok? E existe uma categoria de sementes, são chamadas sementes intermediárias, que elas toleram uma dessecação moderada e conseguem ser armazenadas por períodos curtos de tempo a baixas temperaturas. Eu vou falar numa aula mais adiante só sobre essas categorias de sementes, quando nós falarmos lá na parte de armazenamento, ok? Então a semente, quando atinge a maturidade, né, fisiológica, ela está pronta para germinar quando em condições adequadas. Mas quando ela atinge a maturidade fisiológica, ela está onde? Ela está no campo. E nós dizemos então que quando a semente atinge a maturidade fisiológica, ela está armazenada a campo, que é o pior lugar para essa semente estar quando atinge a maturidade fisiológica. Por quê? Existem os fatores que nós veremos mais adiante, eu já mencionei aqui, como água, oxigênio e temperatura, que interferem no processo de germinação das sementes. E nas condições de campo, a semente armazenada lá no campo, dentro da vagem, dentro do fruto, né, dentro da estrutura de proteção lá da planta mãe dela, ela está sujeita a todas as variações ambientais que ocorrem no campo, desde temperaturas muito baixas ou muito elevadas, tá? Mudança da composição gasosa ali na atmosfera,
alteração da disponibilidade hídrica ou seca muito intensa, ou excesso de água por meio de chuvas e umidade relativa muito alta da atmosfera, tudo isso faz com que a semente ali dita armazenada a campo passe a sofrer influência dessas condições. Por isso que nós dizemos que é o pior lugar para se manter a semente após atingida a maturidade é no campo. Tá? Mas muitas vezes vocês vão ver que dependendo da espécie vegetal, ela tem que permanecer um tempo ainda no campo para que eu possa fazer a colheita, principalmente quando a colheita se dá por meio mecanizado. Tá? Muitas vezes as sementes já atingiram a maturidade fisiológica, passaram por todo o processo de maturação, estão com todas as estruturas e tecidos prontas e bem formados. Então, ela poderia ser colhida naquele momento. No entanto, ela ainda apresenta um teor de água elevado dentro da semente. Tá? O teor de água dela ainda é elevado. Eu não consigo fazer operação de colheita. Eu preciso com que a umidade, né, esse teor de água, diminua dentro dela para eu poder fazer o processo de mecanização, tá, da colheita dessas sementes. Então, ela tem que ficar no campo. E enquanto ela fica no campo, ela está sujeita a todas essas variações de condição. Tá? Então, a germinação nada mais é do que o processo de retomada ou continuação do crescimento do eixo embrionário. Retomada nas ortodoxas e continuação nas sementes recalcitrantes. Tá? Guardem bem isso. A germinação é caracterizada pela protusão, extrusão radicular. O que é essa protusão, né, e extrusão? É o rompimento do tegumento pela radícula. Tá? A protusão é o crescimento e a deformação, tá, do tegumento. Ele começa a formar um calo ali, um caroço. Vou mostrar agora para vocês. É quando começa a crescer e formar um caroço, isso é a protusão. E extrusão é quando o tegumento se rompe e a radícula rompe o tegumento para poder sair. Tá? E quando ela sai, a radícula sai, né, ocorre a extrusão da raiz ali no tegumento, nós não chamamos mais de raiz primária, tá? E sim não chamamos mais de radícula, me desculpem, nós passamos a chamada de raiz primária, tá? E a germinação culmina na formação de uma plântula normal. Do ponto de vista botânico, só emitindo a raiz primária já ocorreu a germinação. Mas no ponto de vista agronômico, que é o que interessa para nós, principalmente para vocês, tá, que trabalharão com tecnologia e produção de sementes, ou uso das sementes a campo, tá, que nós estamos pensando em campos de produção de cereais ou outras culturas que for, tá, a semente ela é considerada germinada quando ela consegue formar uma plântula normal, tá? Ou seja, ela dá origem a uma plântula com todas as suas estruturas, né, em proporção, bem formadas, que vai dar origem a uma planta adulta, né, com potencial produtivo. Tá? Então, germinação para nós é isso. É caracterizada por essa protusão e extrusão radicular, que dá o início à formação da raiz primária, culminando na formação de uma plântula normal. Tá, ok? Então, temos aqui uma imagem que mostra esse processo de germinação. Deixa eu botar aqui um apontador. Então, nós temos aqui, no primeiro caso, ocorreu a protusão, cresceu, inchou, né? Ocorreu o inchaço aqui no local onde está a radícula e já ocorreu o rompimento do tegumento. E aqui já ocorreu a extrusão, tá? A radícula rompeu o tegumento e saiu para fora. Aqui não é mais chamado de radícula, aqui é a raiz primária. E ela sai, ela é emitida para fora do tegumento, vai crescendo, dando origem à formação de outras raízes, chamadas de raízes secundárias. Tá? E a germinação pode ser dividida em 3 fases, pessoal. A primeira fase a gente chama de fase de reativação, que é onde ocorre a rápida embebição, tá, dos tecidos vegetais nas sementes ortodoxas. Lembrando que as recalcitrantes, elas não podem perder água, então elas não têm esse processo, elas sofrem embebição, mas não de forma rápida, e o volume, né, de água que elas absorvem é muito menor em relação às sementes ortodoxas. As recalcitrantes não passam, né, por essa embebição acelerada.
tá? Então, nas ortodoxas ocorre a embebição e ativação do metabolismo, né? O que ocorre nessa fase? A primeira fase, né? Ocorre a elevação da respiração celular e ativação enzimática, tá? da semente. Na segunda fase ocorre a indução do crescimento, tá? Nós chamamos de fase de preparo que antecede o crescimento. Então, essa segunda fase é como se fosse uma fase de repouso, tá? Da semente. Ela continua com o metabolismo elevado, mas ela está se preparando para o crescimento. Ela ainda não entrou na fase de crescimento, que é a terceira fase. Por que crescimento? Porque é onde ocorre a protusão e a extrusão radicular. É quando o sistema radicular, o meristema radicular e o meristema caulinar também começam a sofrer, as células desses tecidos começam a sofrer mitoses, divisões aceleradas e ocorre o crescimento dessas duas estruturas, tá? Os meristemas começam a formar as raízes primárias e secundárias e toda a parte aérea, né? Os tecidos que darão origem à parte aérea do vegetal. Então nós temos aqui, ó, uma exemplificação. Na primeira fase, olha aqui, ó, nós temos essa fase de reativação, uma embebição acelerada. Nós saímos de uma sementinha pequena, né? E após algumas horas, dependendo da espécie, das condições onde ela está colocada, né? As condições do substrato, principalmente disponibilidade de água e temperatura, tá? Após algumas horas, isso pode ocorrer até em minutos, dependendo da integridade do tegumento, algumas coisas. Mas esse processo leva de minutos, horas e, em alguns casos, até dias, se a disponibilidade hídrica no local onde a semente está colocada não for elevada, tá? Mas essa fase, a semente é capaz de absorver um volume grande aí, que vai de 40, de 30 até 50, 60%, dependendo da espécie, em pouco tempo. Uma embebição, uma hidratação que ocorre de forma bem rápida. Então, ocorre um aumento do volume, ó, a sementinha aqui em quiescência, tá? Seca, desidratada, com teor de água baixa, em torno de 5 até 15%, que é a maioria das espécies de sementes ortodoxas, tá? Baixo teor de água, dessecada, de repente entra em contato com água, numa temperatura adequada, ocorre o processo de embebição, e o volume dela aumenta rapidamente. Primeira fase, tá? O que ocorre aqui internamente? Ativação do metabolismo, tá? Nós vamos especificar direitinho o que ocorre nessa ativação, tá? Segunda fase, pessoal. Olha aqui, o metabolismo continua funcionando, mas, né, ela está numa espécie de repouso. Não tem mais alterações, por exemplo, quanto ao volume dela. A gente percebe que, ó, à medida que passa o tempo aqui, ó, horas ou dias, né, o que acontece? O volume dela não aumentou, tá? Ela continua com um volume similar, tá? Então, nessa fase aqui, depois nós vamos falar das trifases da água, né? Eu vou explicar direitinho isso. Mas nessa fase aqui é a fase que ela está se preparando para entrar em crescimento. E na terceira e última fase da germinação, é isso aqui, ó. Ocorreu aqui, ó, vocês veem que o metabolismo está funcionando, ó. Está aqui ocorrendo, ó, formação, né? Ou alongamento celular das células, tá? Alongamento celular das células da radícula aqui, ó. Chega um momento que essa estrutura começa a se romper aqui, ó. Começa a se romper e ocorre a extrusão. Aqui, ó, a protusão está ocorrendo, né? Está formando esse calo, esse inchaço. De repente o tecido se rompe e ocorre a saída agora não mais da radícula e sim da chamada raiz primária, tá? Então, essa é a terceira fase. E ocorre novamente um aumento no volume. Presta atenção aqui, ó. Eu vou explicar por quê, né? Porque a partir desse momento passa a ocorrer mitoses aceleradas e sucessivas. O tecido começa a se multiplicar. O número de células aqui dentro vai aumentando. Consequentemente, o volume da planta aumenta, tá? E a necessidade de hidratação também. Então, na terceira fase, ocorre novamente um aumento do volume da semente, tá? Então, na fase 1, né, chamada de fase de reativação,
também conhecida como fase de imbebição das sementes, tá? O que ocorre? Primeiro vamos lembrar aqui, ó, o processo de hidratação da semente ocorre em todas as fases de germinação, ou seja, ela precisa de água nessas 3 fases. No entanto, ele ocorre de forma distintas, né? Nós chamamos de padrão trifásico de hidratação da semente, ou seja, a hidratação da semente ocorre em 3 fases distintas, tá? De uma forma diferente em cada uma dessas 3 fases da germinação da semente. Então nós temos aqui, ó, o comportamento, né, o padrão trifásico de imbebição, né, da semente. Nós temos aqui a fase 1, fase 2 e fase 3. Na fase 1, ó, olha aqui o que a gente percebe. Esse gráfico mostra o quê? O teor de água, tá? O percentual de água em relação ao peso, né, total da semente. Então, nós temos que as sementes saem de valores muito baixos lá, a partir de 5% do peso total, né, do seu peso total em água, e sobem até, aqui ó, no gráfico, 40, dependendo da espécie, tá? Se é albuminosa ou exalbuminosa, se ela apresenta endosperma ou não, né? Varia, dependendo da composição também dos tecidos de reserva e uma série de coisas. Mas ela, independente do tipo de tecido de reserva, ela sofre uma aceleração da imbebição muito rápida, ou seja, ela embebe água de forma muito rápida, o percentual de água em relação ao seu peso total sobe muito grande. Por isso que o volume naquela primeira fase aumenta muito, né, em relação da semente quiescente para a semente que entrou na fase de imbebição. Tá? Então, essa primeira fase, a hidratação ocorre, né, muito rápido. E por que ocorre essa hidratação muito rápida? Tá? Relacionado principalmente à diferença de potencial hídrico. A semente é higroscópica, ela tem afinidade por água. Tá? Os tecidos que compõem a semente, a grande maioria tem afinidade por água. As moléculas que compõem esses tecidos se ligam à água com facilidade. Algumas não, mas são tecidos, a menor parte dos tecidos. Tá? A maior parte tem essa afinidade muito grande com a água. Tá? Na segunda fase, a gente já percebe que ocorre uma paralisação na questão do volume, né, do crescimento, do aumento da hidratação. Ela continua hidratando, mas a velocidade com que a hidratação ocorre reduz. Tá? E na terceira fase, ela ocorre novamente um aumento, tá, na velocidade da hidratação. Aqui por quê? Né? Aqui porque ocorre as divisões celulares e as células começam a se multiplicar e ocorre um aumento, né, do volume da plântula que está sendo formada. Então nós temos muito mais tecidos para ser hidratado agora. Células novas estão surgindo e necessitam de água. Então ocorre esse aumento na velocidade de hidratação novamente. Isso aqui é chamado de padrão trifásico de imbebição ou hidratação das sementes. Muito rápido na primeira fase, reduz a velocidade na segunda e aumenta novamente na terceira fase. Tá? Então, na primeira fase ocorre essa imbebição acelerada devido a essa diferença de potencial hídrico. O tecido da semente é muito higroscópico. Se existir água disponível no ambiente e a temperatura for adequada, a imbebição vai se dar de forma rápida. Ocorre um aumento muito grande no volume e no percentual de água que compõe o peso total da semente. Tá? Então, nós temos aí, ó, na primeira fase está aqui, ó, novamente, a semente passa de um volume pequeno, né, para um volume muito grande. Ocorre esse aumento de volume devido à entrada de água. E o peso dessa semente também se altera. Tá? Aqui nós temos em torno de 6 a 8%, né? Varia de 5 a 10%, 11%, 12%, 13%, de 5 a 15%, na verdade, para a maioria das espécies que produzem sementes ortodoxas. Tá? Então, nós temos aqui um volume, vamos dizer aqui, de 8% de água, né, em relação ao peso total. De repente, nós chegamos aqui a um teor de água que equivale a 50% do peso total da semente. Então, metade do peso dessa semente aqui é água. Tá? E por isso ocorreu esse aumento enorme do volume na primeira fase.
Então a água, o teor de água dentro da semente se eleva aí de 30% a 50%, variando com a espécie semente, né, a composição e tipo de tecido de reserva. O processo é relativamente rápido, mas varia em função da espécie e da disponibilidade hídrica do substrato. Então, tem espécies que embebem, né, muito mais rápido do que outras. Tá? Isso tem a ver com a disponibilidade hídrica. Se tem muita água disponível e aquela espécie tem um potencial de imbebição elevado, esse processo de imbebição ocorre muito rápido. Tá? Se existe pouca água ali no substrato, a disponibilidade é reduzida, esse processo corre mais lentamente. Tá? E essa entrada, né, de água para dentro da semente, essa velocidade está relacionada, por exemplo, com o tegumento, que é um dos principais fatores que oferece barreira, né, oferece uma barreira à entrada de água. Lembra que o tegumento é em função, dentro das funções, além de proteger, ele controla as trocas gasosas e as trocas de líquidos. Então, ele que controla a entrada e saída de água. Tá? Se o tegumento tem elevada permeabilidade, né, naquela espécie vegetal ou cultivar, e existe disponibilidade hídrica no substrato, ele vai ser embebido muito rápido. A velocidade com que o processo ocorre é rápida, às vezes minutos ou horas. Tá? Agora, se o tegumento tem baixa permeabilidade, esse processo vai ocorrer mais lentamente. Tá, okay? Durante essa fase ocorrem 4 acontecimentos marcantes no metabolismo da semente. Né? E quais seriam esses acontecimentos no metabolismo durante a fase 1, a fase de reativação? Primeiro é o início da respiração celular e acúmulo do ATP. Quando entra a água, tá? Junto com a água entra o oxigênio, tá? E esse oxigênio ativa o processo de respiração celular lá na mitocôndria, queima do açúcar para produzir ATP, e esse ATP passa a ser acumulado dentro das sementes nessa fase. Ocorre a síntese do RNA mensageiro para uma posterior síntese de proteínas, que vão produzir proteínas, principalmente enzimas que vão atuar na degradação dos tecidos de reserva. E ocorre também a reparação do DNA. O processo de dessecação, pessoal, pode levar à ocorrência de danos na estrutura do DNA. Tá? Então, quando ocorre essa reidratação, ocorre um processo de reparação desse DNA. Tá? E esse DNA é responsável pelo quê? Porque ele que ordena as divisões celulares nos tecidos meristemáticos do eixo embrionário. Então, é ele que controla a forma com que o eixo embrionário vai crescer. Ele precisa ser reparado e ocorre essa reparação nessa primeira fase de imbebição acelerada. Tá? Ocorre a ativação de algumas enzimas que já existem presentes ali dentro dos tecidos das sementes, que vão atuar na degradação das substâncias dos tecidos de reserva. Então, existem proteínas especializadas que aceleram o processo de degradação de substâncias dos tecidos de reserva. Tá? Então, ocorre a ativação dessas enzimas que já existiam previamente na semente, tá? Antes dessa imbebição. E ocorre, no final, a síntese de proteínas, ou seja, o RNA mensageiro passa a produzir lá nos ribossomos, né, as novas proteínas e enzimas necessárias para as fases posteriores de germinação. Tá? Então, na fase 2, que é a fase a gente chama fase de repouso, que ocorre a indução do crescimento, é repouso entre aspas, tá? Porque o metabolismo continua acelerado, reduz a velocidade de hidratação do tecido. Tá? Não ocorrem alterações de volume marcantes, mas o metabolismo continua funcionando e acelerado. Tá? Então, ocorre uma redução nessa fase da velocidade de hidratação. Nós temos aqui, aquele padrão trifásico. A velocidade na fase 1 era muito rápida, chega aqui ela estabiliza. Para de aumentar a velocidade de hidratação. O tecido se mantém com aquele volume, tá? E absorvendo aquela mesma quantidade de água que ele absorvia aqui no final da fase 1. Tá? O teor de água da semente não sofre elevações, tá? Se mantém com pouca variação, tanto o peso relativo, né, da água quanto o volume das sementes. Tá lá, ó, mostrado aqui na fase 2. Ó. Não sofre grandes alterações, mas
o metabolismo continua funcionando. Como é que eu sei? Olha aqui a radícula se alongando, ó, ela era menor, e olha aqui ó, como é que ela está ficando mais proeminente. Está pronta para fazer a protusão e extrusão. Está começando a ocorrer a protusão aqui, ó. Começa a ocorrer o rompimento do tegumento, e até que ela saia aqui na próxima fase. Tá? O metabolismo permanece acelerado e ele é marcado por 4 acontecimentos. Tá? Quais seriam esses acontecimentos? O primeiro é a síntese e duplicação do DNA. O que acontece? As células já estão se preparando, né, para a multiplicação celular, para a divisão celular. Então tem que ocorrer a duplicação do DNA. Ocorre o início da degradação dos tecidos de reserva. É nessa fase que todas as substâncias presentes lá, aquelas moléculas que compõem os tecidos de reserva, começam a ser degradadas, quebradas em substâncias menores para poderem serem absorvidas pelo embrião para poder ser utilizada lá no processo de crescimento do eixo embrionário. Tá? Ocorre a elongação das células da radícula, né, devido à diminuição da rigidez das paredes celulares. Elongação é o processo de aumento de volume e tamanho. Tá? Então, as células da radícula, por isso que a gente percebe que ocorre um aumento ali, né, naquela região da radícula, vai aumentando aquele caroço, a protusão. Tá? Então, essas células se elongam, aumentam de tamanho, né, comprimento e volume. E ocorre o início das divisões celulares por meio das mitoses sucessivas. Né? As divisões, ocorreu aqui a síntese e duplicação do DNA, né, que vai dar origem às divisões celulares. Então ocorre aqui o início das divisões celulares, são divisões mitóticas, ou seja, uma célula dá origem a outra célula geneticamente igual, não ocorre mistura mais de gene. Tá? E a fase 3, que é denominada a fase de crescimento, né, da germinação. Tá? Nessa fase ocorre novamente o aumento da hidratação dos tecidos. Eu mostrei anteriormente, vou mostrar de novo. Olha lá. Na fase 3 ocorre novamente o aumento da velocidade de hidratação e novamente vai ocorrer um aumento do volume das sementes. Olha. Então essa fase tem seu início marcado pela protusão e extrusão, ou seja, quando a radícula já aumentou o volume, formou a protusão e começa a romper, né, o tegumento para formar a raiz primária saindo de dentro do tegumento, rompendo o tegumento. Tá? Então essa fase tem início quando ocorre a ruptura do tegumento e a saída da agora então chamada de raiz primária. Antes de sair do tegumento era radícula, a hora que sai do tegumento rompe, né, e se expõe ao meio externo, passa a ser chamada de raiz primária. Então tá aqui, ó. Terceira fase, ó. Ocorreu o aumento do volume, a velocidade de embebição de novo aumentou, né, a velocidade de hidratação, e ocorreu aqui a extrusão, né, a protusão e extrusão. Esse caroço aqui, devido à elongação, ó, que vinha aumentando, ó, devido à elongação, de repente começa a sofrer mitoses, né? Aqui nessa fasezinha começa a sofrer aumento ocorre o início das divisões celulares e a raiz, agora chamada de raiz primária, aqui é radícula, aqui é raiz primária, porque ela já rompeu o tegumento, começa a crescer, tá? Então essa é a terceira fase. Nessa fase são formadas raízes secundárias, né? A raiz primária já está formada em crescimento. São formadas as raízes secundárias, ocorre a formação da plântula, que é aquela plantazinha em miniatura que vai dar origem à planta adulta. Então a fase de crescimento termina com a formação da plântula, tá? E até a plântula completa. Então essa fase de crescimento começa lá da protusão e extrusão, né? A hora que a radícula rompe o tegumento, vira a raiz primária saindo de dentro do tegumento, e vai até a formação da planta. Olha lá, então, essa é a terceira fase da germinação. Aqui já ocorreu a protusão e extrusão, iniciou a terceira fase, tá? Então, é a fase de formação da planta, de crescimento da planta. Lá o eixo embrionário crescendo, a raiz primária se formando, tá? Dando origem aqui também a parte aérea, então o meristema apical caulinar está sofrendo divisão e o meristema
O meristema apical radicular está sofrendo divisões e crescendo, e o meristema apical caulinar também está crescendo. Essa é a parte de formação da plântula, tá? E aqui é uma plântulazinha sendo formada, raiz primária crescendo, meristema apical caulinar crescendo, desenvolvendo, formando, raízes secundárias aparecendo, e ocorreu a emergência das sementes, tá? Vou falar mais sobre isso. Isso aqui eu já vou adiantar uma semente de emergência, a gente chama de hipógea, porque os cotilédones ou os tecidos de reserva ficam dentro do solo, não são expostos para o lado de fora. Então, emergência hipógea, emergiu, tá? As plúmulas começam a se abrir, tá? E aí nós temos a formação da plântula, que vai até, né, a plântula totalmente formada, vai até o início da formação do primeiro par de folha expandido, tá? Ou primeira folha expandida do vegetal, ou seja, quando ela passa a produzir o seu próprio alimento. Passou a produzir o seu próprio alimento pela fotossíntese, ela torna-se independente dos tecidos de reserva e ela acabou de terminar a fase de plântula e passa a ser uma planta jovem. Tá? Então, a fase de plântula, que é a terceira fase do crescimento, sai daqui, protusão e extrusão, e chega até aqui, formação da plântula. É uma plântula completamente formada. Então, o que é importante saber sobre essas três fases? Tem um fator agronômico que é importantíssimo para vocês quando forem trabalhar a campo. Tá? O que é? Que durante a fase 1, embebição, e a fase 2 de indução, que é essa fase de repouso, que antecede a fase de intensas divisões celulares, a fase de crescimento, a semente pode, tá, apresentar tolerância à dessecação. Pode, não quer dizer que toda espécie apresenta, tá? E quando apresenta, não quer dizer que não vai ter problema, tá? Mas o que acontece? Muitas vezes em condições de campo, se faltar água, a semente entrou na germinação, ela passou pela fase 1, passou pela fase 2, está na fase 2 e acabou a água, ela ainda pode paralisar o seu crescimento e voltar à quiescência, tá? Ela volta a dormir novamente, tá ok? Voltada às condições hídricas, ela continua o processo de germinação e germina. No entanto, sempre que isso ocorre, nós temos efeitos diretos sobre o vigor da semente. Ou seja, ela pode germinar novamente quando falta água na fase 2. Na fase 3 faltou água, crítico, vai ter problema, vou explicar mais adiante. Então, durante a fase 1 e 2, se faltar água, a semente pode paralisar a germinação e voltar à quiescência. Retomadas as condições hídricas, né, reposta a água em condições satisfatórias no solo, ela volta a germinar. No entanto, com efeito sobre o vigor, ou seja, toda vez que isso ocorre, a plântula que vai ser formada por essa semente vai sofrer alguma modificação. E nós vamos ter o efeito, tá, sobre o vigor, ou seja, a possibilidade dessa planta dessa semente gerar uma plântula saudável, tá, vai reduzindo à medida que isso vai acontecendo. Ou seja, quando falta água na fase 1 e 2, eu posso não ter problema de germinação se a semente for de uma espécie tolerante. Nem todas são, tá? Mas existem, na maioria das sementes para as grandes culturas, elas são tolerantes a essa falta de água durante a fase 1 e fase 2. Ela pode iniciar essas fases e acabar a água, paralisa ali a germinação. Voltou a água, continua, mas vai ter efeito sobre o vigor. Beleza? Tá? Isso é uma característica das sementes ortodoxas, das sementes que apresentam, tá, quiescência. Então, quando falta água na fase 1 ou 2, ela pode voltar à quiescência. Tá? Durante a fase 3, essas sementes não apresentam mais tolerância à dessecação. Tá? Então, a falta d'água, na hora que a semente rompe o tegumento, na hora que o eixo embrionário ali, a radícula, rompe o tegumento, rompeu aquela estrutura que protege, né, que controla a entrada e saída de água e gases, controla contra a entrada de patógenos e pragas e o escambau ali, né, o processo não pode mais ser paralisado. Tá? E se faltar água nessa fase, na fase 3, aí nós teremos problema, porque leva facilmente à morte do
embrião, a morte da plântula que está se formando. Tá? Então, a fase 3 é a fase crítica para a falta d'água. Fase 1 e 2, nem tanto. É comum, por exemplo, vocês ouvirem falar que algumas sementes de pastagem são plantadas no pó. Já ouviram falar sobre isso? Ah, planta semente no pó. O quicuio, né? Essa braquiária nidícola que nós utilizamos muito nas regiões de várzea, essas regiões muito úmidas, né? Que é um capim tolerante ao alagamento. A semente do quicuio, o plantio é muito comum ser feito dessa forma, que é chamado plantio no pó. Ou seja, eu pego a semente, eu preparo o solo, jogo a semente no solo na condição de seca, tá? Tem água no solo? Tem. Ela pode absorver um pouco de água que tem no solo? Pode. Mas ela vai continuar ali, tá? Ela vai chegar na fase 1, fase 2 e não vai passar, tá? Então pode ocorrer uma chuvinha ou outra nesse meio tempo, tá? Antes da estação chuvosa, né, chegar e as chuvas começarem a cair com periodicidade, mantendo o solo uma boa umidade. Então eu planto antes as sementes desses capins, principalmente o quicuio, né? É o plantio no pó, tá? E eu não perco, essas sementes não perdem a sua viabilidade. Vou comentar mais adiante que é isso. Elas vão germinar. Quando chegar as condições lá no período chuvoso, elas germinam. Por quê? Porque elas entram na fase 1 e fase 2. Diminui a água, elas paralisam e entram em quiescência novamente. Tá? Agora, se elas já tiverem entrado na fase 3, faltou água, aí não tem jeito. Aí você vai ter problema, que vai ter morte do embrião ou da plântula em formação lá dentro, tá ok? Então, essa intolerância ocorre, né, porque o tegumento, né, se rompe e é ele que controla a velocidade com que ocorrem essas trocas gasosas. Imagine você, a semente é higroscópica. Tegumento rompeu, não tem mais aquela estrutura que controla a entrada e saída d'água. Começou a absorver água, rompeu o tegumento, ocorreu as divisões celulares, a plântula está sendo formada, aí falta água, o solo seca muito, a água da plântula vai ser perdida por solo por diferença de potencial hídrico. Tá? Então a semente e a plântula vai dessecar, o embrião vai morrer e essa água vai ser absorvida pelo solo. Tá, ok? Então a fase 3 é a fase crítica, não pode faltar água, tá? Durante o estabelecimento de uma lavoura comercial. Sementes no solo atingiram a fase 3, reze, faça irrigação se for possível, mas não pode faltar água, porque ali é a fase crítica de estabelecimento das culturas. A fase 1 e 2, dependendo da espécie vegetal, elas são mais tolerantes. Tem espécies que durante a fase 1 e fase 2 também são intolerantes, tá? Então, visto essas três fases, né, que caracterizam a germinação, nós vamos passar aqui, então, para os fatores que interferem, né, que controlam a germinação das sementes, tá? Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho para tomar uma água e já retorno aqui.